Boa tarde a todos. Bom, eu separei esse tempo para estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração e ela tem como tema, como título, vou assim dizer, o melhor lugar para se estar. Eu quero mandar um abraço para a igreja da Bolívia, em Cochabamba, a Igreja Batista Renascer. Já tem bastante tempo que nós não estamos juntos, mas o Senhor há de proporcionar todas as coisas. Mas enfim, antes de eu estar começando essa palavra, eu gostaria de estar orando com vocês. Então, pessoal, eu peço que vocês inclinem seus corações, sabe? E falem com o seu Deus nesse momento, falem com o Senhor Jesus. Chamem para que o Espírito Santo de Deus venha falar com vocês durante essa palavra. Amém? Espírito Santo do Senhor, meu amado, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco, para nos ensinar todas as coisas a respeito desse tema, a respeito desse texto que será tratado aqui hoje e a respeito, Senhor Deus, do tempo em que estamos vivendo. Porque, Senhor, certo é, Senhor Deus, que temos vivido tempos de crise, Senhor, tempos difíceis. Mas, Senhor Deus, o Senhor é aquele que é fiel para terminar a boa obra que começou. Senhor Deus, adoramos o Teu nome nesta manhã, nesta tarde, nesse início de tarde. E pedimos ao Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu estava escrevendo esse texto, já é algo que o Senhor colocou no meu coração já tem bastante tempo. É algo simples, é uma palavra simples. Mas eu estive me lembrando de uma experiência que eu tive há quase 10 anos atrás, ou praticamente 10 anos atrás, que foi quando eu tinha acabado de me converter. E eu tinha acabado de conhecer Jesus e eu estava tão maravilhado, sabe? Eu estava tão apaixonado pelo Senhor, que isso gerou dentro de mim uma convicção. O meu lugar é com Ele. E eu me lembro que eu estava, na época, em uma academia e eu não lembro qual foi o assunto que gerou essa discussão, porém eu sei que eu estava falando de Jesus e um instrutor se aproximou de mim, um instrutor daquela academia, e me disse: você quer saber de uma coisa? Esse Jesus de quem você está falando, ele está no inferno. E eu tenho certeza que ele não tinha nenhum embasamento, nada para motivar aquele comentário, simplesmente o desejo talvez de ferir ou de afrontar, de me afrontar de alguma forma. Mas eu olhei para ele naquele momento e disse: olha, se Jesus está no inferno, é para lá que eu quero ir, porque eu quero estar com Ele. Gente, o que faz do céu ser céu, o que faz do paraíso ser paraíso, é o nosso Senhor estar ali, é Jesus estar ali, é o próprio Deus, é a presença de Deus, porque paraíso e céu sem a presença de Deus não é paraíso, não é céu. E é por isso que eu costumo dizer para o pessoal da célula ou para o pessoal da igreja que a nossa eternidade, ela começa aqui, no momento em que nós aceitamos a Jesus. Haverá um momento onde estaremos com o Senhor para sempre, amém? Mas a nossa eternidade começa aqui, o nosso relacionamento com Deus começa aqui. Bom, eu sei que esses últimos dias têm sido difíceis para todos nós de alguma forma. Então talvez o lugar em que você esteja não seja o lugar ideal. Talvez a circunstância em que você esteja não seja a melhor. Mas eu digo a você, busque a Deus em qualquer que seja a circunstância em que você encontre, em qualquer que seja o lugar em que você esteja. Busque a presença de Deus aonde você está. Bom, o texto que eu quero estar lendo para iniciar a palavra se encontra em Gênesis capítulo 8, do 11 ao 12. É um texto simples, rápido, mas eu queria pedir que vocês viajassem comigo, tá bom? Eu convido vocês a dar uma viajada comigo e tentar interpretar esse texto o máximo possível.
Bom, Gênesis capítulo 8, do verso 11, e diz assim: à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. A gente vai parar aqui rapidinho, depois a gente lê o 12. Aqui o contexto ele fala a respeito de quando Noé estava na arca com a sua família e todos os animais que ali estavam. E ele estava esperando que as águas baixassem. Então Noé, depois de algumas tentativas, ele pega e solta uma pomba. E essa pomba, em algum momento, nesse momento, ela pega e depois de algum tempo ela retorna para ele com um ramo no seu bico, um galho, um ramo de uma árvore, de uma oliveira na questão. Porém, o que eu quero falar com vocês? Pensem comigo. Essa pomba ela não nasceu em cativeiro. Ela foi criada na natureza e levada, conduzida à arca. Noé, de repente, depois de quase 5 meses, se não me engano, ele solta essa pomba e ela reencontra, ela volta à natureza. Ela encontra uma vegetação, ela encontra árvores, ela encontra a natureza novamente. E o natural seria o quê? Seria ela não voltar mais para a arca, certo? Seria ela não voltar, porque o lugar naturalmente, o lugar natural, o habitat natural dela era aquele. Porém, ela pega um ramo e volta com esse ramo em seu bico para a arca. Mostrando, o que ela mostrou com isso? Mostrando que ela queria estar na arca, mesmo não sendo o normal, mesmo não sendo o lugar natural para ela. Porém, era o melhor lugar aonde ela poderia estar, porque a presença de Deus estava ali. Você entende? O natural seria ela estar livre na natureza, como um lugar onde ela nasceu, um lugar talvez onde ela tenha crescido. Porém, ela decidiu levar um ramo para a arca. Os pássaros, normalmente, a gente vê um passarinho, ele pega e leva no seu bico um ramo, um galho, uma folha, que seja. Ele leva isso para o ninho dele e edifica e constrói o ninho dele com aquele material. Ou seja, o que aquela pomba estava confirmando era que aquele lugar era o lugar onde ela deveria estar. Na arca, aonde a presença de Deus estava, era o lugar aonde ela deveria estar. Talvez aonde você esteja nesse momento não seja o naturalmente ideal, talvez por conta da pandemia ou de algum outro problema que você esteja passando. Mas eu convido você a fazer desse lugar o lugar ideal. Eu convido a você nesse momento a clamar pela presença de Deus. Aí é onde você está, nessa circunstância em que você está, nesse lugar, nesse momento, clame pela presença de Deus, busque se relacionar com o seu Deus, clame pelo Senhor Jesus nesse momento e faça dessa circunstância, faça desse lugar o melhor lugar para se estar. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 68, Jesus ele está em uma de suas ministrações e a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o deixaram e Jesus olha para os 12 e pergunta para eles, fala, e vocês? Vocês também não vão embora? E Pedro, tomando a frente, ele diz, mestre, para quem iremos? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Talvez a circunstância que você esteja vivendo seja circunstância de morte, talvez seja uma circunstância de perda, mas entenda, somente Jesus tem palavras de vida eterna, somente o Senhor tem a salvação que nós precisamos. Para onde nós iremos se somente nele temos palavras de vida eterna? No verso 12 desse texto, Gênesis 8, verso 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. E a gente pode pensar, falar assim, ingrata essa pomba, né? É igual aquele povo que bota assim no carro, foi Deus que me deu, e embaixo está assim, vende-se.
entendeu? Mas não, quando se trata de estar em Deus, de estar no centro da vontade de Deus, algo que temos que entender, e eu quero que você preste atenção nisso. Quando se trata de estar no centro da vontade de Deus, algo que temos que entender é o tempo de Deus. Imagina se a pomba chega o momento, Deus direciona para que ela vá para outro lugar, como foi o que aconteceu, e ela diz: que? Sair? Vou nada. Acabei de reformar minha casa, acabei de conseguir um galinho novo e coloquei ali. Antes a pomba ela voltou porque a presença de Deus estava naquele lugar. Mas não é que a presença de Deus ela não estava mais com aquelas pessoas, mas o tempo de Deus havia se cumprido na vida dela. E agora o Senhor a levou a outra parte. Muitas vezes não é que a presença de Deus deixou de estar nesse lugar onde você está. Não é que Deus não seja com essas pessoas que estão ao seu redor, mas talvez o tempo de Deus na sua vida seja outro. Talvez o tempo de Deus na sua vida tenha se cumprido. Talvez o tempo de Deus já tenha chegado o momento onde Ele está te chamando a outra parte, a outro lugar. Em Lucas, capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 54 ao 56. Olha o que Jesus disse. Disse também às multidões: quando vocês veem aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vocês veem soprar o vento sul, dizem: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus ele estava falando sobre de um povo que a maioria deles trabalhava com a terra, que quando se tratava de ver o tempo, eles sabiam qual era o tempo exato para se plantar, eles sabiam qual era o tempo exato para colher, eles sabiam quando viria a chuva, quando não viria. Ou seja, no que dizia respeito ao interesse deles, eles entendiam o tempo. Mas quando se tratava do tempo de Deus, eles não conseguiam entender. Eles eram leigos. E um texto que eu gostaria de ler com vocês, um verso somente, está em Eclesiastes capítulo 3. Eu aconselho vocês a estarem lendo todo esse texto, Eclesiastes 3, por completo, nas suas casas. É um texto fantástico. Chame o Espírito Santo para estar lendo isso junto com vocês, para estar ensinando vocês. Esse texto é maravilhoso. Mas o primeiro verso de Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando se trata do tempo de Deus, não adianta querer queimar etapas, não adianta você pular etapas, não adianta você querer passar uma coisa na frente da outra, ou, ao contrário, insistir em permanecer aonde o tempo já terminou. Existe um tempo específico para todo propósito debaixo do céu. Buscar entender o tempo de Deus é se submeter aos seus propósitos, estar em um relacionamento com Deus, aonde você demonstra dependência. Muitas vezes estamos insistindo em algo que o tempo já se cumpriu. Algum lugar em que você esteja, ou alguma estratégia que você tenha recebido, talvez seja até uma direção que Deus tenha te dado, mas o tempo já se cumpriu. Existem pessoas que recebem uma direção de Deus, e isso aconteceu comigo. Houve um tempo onde eu ouvi Deus falando comigo para que eu estivesse evangelizando em ônibus, e eu fiz isso por diversas vezes. Só que houve um momento onde a estratégia de Deus foi outra, e Ele mudou o direcionamento. Só que eu não conseguia entender, e por muito tempo eu me culpei, por muito tempo eu coloquei um peso sobre mim por não estar continuando com aquele serviço.
Mas nós temos que entender isso. Por mais que você tenha recebido um direcionamento de Deus, por mais que Deus tenha mandado você ir para determinado lugar, esteja em um relacionamento de dependência com o Espírito Santo, recebendo a direção para que os propósitos de Deus e o seu tempo se cumpra sobre a sua vida. A Bíblia ela mostra que Deus em todo o tempo ele foi com Davi, em cada etapa da vida dele. E dava a Davi estratégia para lidar com cada situação. Na época que Davi era pastor, Deus lhe dava uma estratégia para ele ser próspero naquela área. No momento em que chegou o grande dia dele enfrentar Golias, não adiantou ele usar o que os outros achavam certo. Deus deu direção a ele para que ele usasse a funda, aquele instrumento de que ele pudesse arremessar uma pedra. E ele foi bem sucedido segundo a estratégia de Deus naquele tempo. Houve outro momento onde a funda já não era útil para ele. Um momento onde o rei Saul estava sendo atormentado e Deus diz para ele: dedilhe, toque a sua harpa. Então a estratégia de Deus para aquele momento era com a harpa, e a harpa foi eficaz. E em outros momentos Davi usou espadas, usou armadura, outros momentos ele se escondeu, mas tudo debaixo da direção que Deus dava a ele, segundo o tempo em que ele estava. E para a gente terminar, abram comigo em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 12 ao 13, e diz: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto ele revela a vontade de Deus de se revelar àqueles que o buscam, aos que se entregam ao seu nome. E Deus te levará a todos esses que estão buscando a presença do Senhor, a todos esses que estão buscando se relacionar com Deus. Deus levará ao lugar em que você deve estar. Assim como a pomba, primeiro ela demonstrou que ela queria estar na presença de Deus. Gente, não é que a pomba, o texto diga isso, mas a gente está fazendo uma interpretação desse texto, tá bom? Estamos usando essa figura para falar de algo que Deus colocou no meu coração. Então, primeiramente, nós devemos buscar a presença de Deus, buscar nos relacionar com o Senhor, buscar fazer do lugar onde nós estamos, das circunstâncias em que nós estamos vivendo, o melhor lugar para se estar. E o que é que faz isso? A presença de Deus. Busque se relacionar com o seu Deus. Eu sempre falo isso. A primeira coisa que um cristão deve fazer é conhecer o Deus que ele diz servir. Como faremos isso? Através da leitura da palavra. Dedique o seu tempo em busca ao Senhor, se aproxime ao seu Deus. A palavra de Deus também diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então se relacionem com Deus, busquem a glória do seu Deus, busquem a glória do Senhor. Então, uma vez que nós começamos a buscar a Deus e nos entregamos ao seu nome, Deus ele nos leva ao lugar aonde nós devemos estar. E que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. Este é o melhor lugar para se estar. É esse. É como se... Eu sempre uso certas figuras de linguagem para falar disso, e uma que se encaixa muito bem é que é como se nós fôssemos um quebra-cabeças, sabe? E fôssemos uma peça de quebra-cabeça dentre tantas outras milhões, bilhões de peças de quebra-cabeça. E nós estamos perdidos. Todo lugar onde tentam nos colocar, nós não nos encaixamos. E nós nos sentimos desfocados, nós nos sentimos infelizes, insatisfeitos. Mas nesse momento onde nós estamos no centro da vontade de Deus, é como se de repente fôssemos colocados no lugar certo. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. E é assim que é estar na presença de Deus, é assim que é estar no centro da vontade de Deus. Eu não estou aqui com essa mensagem falando: olha,
o que você tem que fazer é você seguir a religião, é você fazer... Cara, muitas vezes tem pessoas que estão indo à igreja, mas não estão se relacionando com Deus. Temos que ir à igreja, vamos estar em comunhão com os nossos irmãos, amém, mas se relacione com o seu Deus, quando você for à igreja, simplesmente será uma extensão do que você já vive no seu dia a dia. Olha o que Jesus diz. Jesus, ele pega, chama os seus discípulos e diz: olha, eu não vos chamo mais por servos, eu vos chamarei por amigos. Se relacione com o seu Deus da forma como ele disse que quer se relacionar com você, com intimidade. Chame ao Senhor para estar com você ao longo do seu dia. Acorde de manhã, dê bom dia ao Senhor. Chame a presença de Deus para estar aonde quer que você esteja, seja um lugar bom ou um lugar ruim, uma circunstância boa ou uma circunstância ruim. Faça do lugar onde você está o melhor lugar para se estar. O Senhor, ele irá te conduzir ao centro de sua vontade. E é dessa forma. Algo não muito diferente, nós que estávamos na Bolívia algumas semanas, meses atrás, você acredita que o Senhor te levou àquele lugar? Amém. Mas busque a direção dele, porque existe um tempo a se cumprir em cada etapa, uma estratégia a se cumprir em cada etapa. Nesse momento eu queria orar com vocês para encerrar essa palavra, mas eu peço, convide ao Senhor para que ele fale contigo a respeito desse tema, porque eu tenho certeza que você não é simplesmente mais um, você é uma peça fundamental, você é a peça que falta para dar sentido a todo esse quebra-cabeça. Amém? Oremos então. O Espírito Santo do Senhor, nós convidamos o Senhor nesse momento a ministrar os nossos corações. Senhor Deus, confirme a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, e nos fale a respeito dos Teus mistérios, dos Teus propósitos, e conduza-nos segundo, Senhor Deus, os Teus desígnios, Senhor. Senhor Deus, porque a palavra do Senhor diz que insondáveis são os Seus planos. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra também diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos Teus servos, os profetas. Senhor Deus, fala conosco, ministra os nossos corações e fale conosco nesse tempo que se chama hoje. Pedimos ao Senhor, clamamos pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, mude as nossas circunstâncias. Senhor Deus, tantas pessoas estão passando por diversos problemas nesse momento, talvez circunstâncias, Senhor Deus, desagradáveis, mas pedimos ao Senhor, Deus, clamamos pela Tua glória, Senhor Deus, e abrimos os nossos corações para ver o Senhor mudando as circunstâncias em que estamos. Senhor, mas pedimos ao Senhor, fale conosco e nos dê o entendimento, o discernimento acerca do tempo do Senhor e direciona-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, foi muito bom estar compartilhando essa palavra. Acabei passando do tempo que tinha pensado, mas que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor que está em Cristo Jesus, em Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.